paz do Senhor, queridos professores! Como vocês estão? Animados? Gente, estamos em um novo trimestre e olha só a nossa lição como tá linda, professor. Olha a temática dela. O meu Deus me faz forte e corajoso. Glória a Deus! Essa vai ser a temática abordada em todo o trimestre, professor. Essa mensagem não serve apenas para os alunos não, hein? O Senhor te chamou e Ele te chamou para que você seja forte e corajoso em Deus nesta missão de ensinar a palavra do Senhor aos pequeninos. Ei, professor, Deus conta com você! Oh, glória! E a primeira lição diz assim, olha, o título da primeira lição, Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9 e o capítulo 3. Seja forte e corajoso, aleluia! Você, professor, já pode iniciar esta aula perguntando quem trouxe aqui a lição hoje, quem trouxe Bíblia, a lição que a gente vai aprender hoje se encontra onde, crianças? Lá na Bíblia Sagrada. E as histórias que aprendemos não são histórias de mentira, não. Elas aconteceram de verdade, oh glória! E você pode pedir para aquele aluno que tem lição, para pegar a sua lição e ler o título da lição e perguntar o que eles entenderam do título. Alguns sabem ler, outros não, você vai lá e ajuda. E você pode lançar perguntas a respeito do título da lição, tá certo? Porque isso já vai servindo como uma introdução do que você vai abordar durante toda a lição, tá bom? E é uma sondagem também que você faz, né, com base no que as crianças também já sabem, tá certo? Mas não se esqueça, professor, de receber esses alunos com alegria, com empolgação, com animação. Verifique o que você fez nas aulas passadas, nas aulas anteriores, né? Que funcionou, aplique novamente. Aquilo que não funcionou, olha, tenta ajustar, tá certo? Reflita sobre as suas aulas. Cada aula que você der, você faz uma reflexão e pensa, poxa, isso foi bom, isso deu certo, aquilo não deu certo, eu vou melhorar, tá certo? Tudo para a glória e honra do nome do Senhor, tá certo? E você pode até ornamentar a sua salinha de acordo com a temática da lição. Não se acanhe, deixa o Senhor injetar em você a criatividade, tá certo? Peça ao Senhor a criatividade, o nosso Deus, ele é super criativo, tá bom? E ali você lança a primeira pergunta. Crianças, mas o que significa ser forte e corajoso, hein? Deixa elas falarem. Ah, tia, corajoso é a pessoa que não tem medo. Pode ser, realmente. Mas olha, você explica. Todos nós temos medo. Quem aqui nunca teve medo, por exemplo, de uma barata? Quem aqui nunca teve medo do trovão? Mas tem pessoas que se deixam ser levadas pelo medo e paralisam e não conseguem fazer mais nada. Tem crianças que quando chove, tá trovejando, relampagueando, ela nem consegue mais dormir. Gente, isso é ser corajoso? Não é. Ser corajoso é mesmo quando a gente está sentindo medo. A gente colocar a nossa confiança em Deus. No Deus que nós servimos, Ele é o nosso Pai, Ele cuida da gente, Ele é o Deus Todo-Poderoso e sempre estará ao nosso lado. Então, professor, faça a sua criança entender que o medo faz parte do ser humano, mas a gente não pode se deixar levar pelo medo, tá certo? A gente tem que depositar a nossa confiança em Deus. É dele que vem a nossa força. Ah, mas a coragem que ele nos dá não é coragem para fazer coisa errada não, hein? Porque tem crianças, professor, que muitas vezes é muito corajosa para fazer o que não deve. É muito corajosa e afoita para responder papai e mamãe, tá certo? Mas aí você explica e já vai ensinando a criança, ei, não é ser corajosa para ser respondão a papai e mamãe, não, hein? É ser corajosa e corajoso para fazer a vontade de Deus, tá certo? E ali, o objetivo, professor, da lição de hoje é que os alunos
creiam que com Deus eles podem vencer qualquer obstáculo. E o ponto central é que quando Deus está do nosso lado, não precisamos ter medo de nada. Amém? Então, professor, eu trouxe aqui alguns recursozinhos, tá certo? Para a nossa aula deste novo trimestre. Para o Memorizando, a gente pode, olha, fazer um recursozinho em EVA, para aqueles professores que têm condições, que têm EVA, tá certo? A gente pode fazendo um recurso de um braço musculoso e colocar, ó, seja forte e corajoso. Podemos pegar a carinha de medo, olha, e de desânimo, tá certo? E dizer, ó, não fique desanimado. Mas também não tenha medo. Mas, professor, você que não tem condições de fazer essas carinhas em EVA, porque talvez é caro demais, eu vou deixar também disponível, olha, alguns em PDF para você poder imprimir, tá certo? Aí tá aqui as mesmas imagens, vê só. E você pode estar colando atrás no verso o versículo que também estará em PDF, tá certo? E você vai mostrando a imagem, porque no que a criança vê, ela consegue aprender com mais facilidade, né? O visual chama atenção. Então, olha, seja forte e corajoso. Não fique desanimado. E nem tenha medo. Onde é que está escrito este versículo? Olha, lá em Josué, no capítulo 1 e o versículo 9, a parte A. Mas também, professor, você pode utilizar, tá certo? Caso sua impressora quebrou, não tem impressora, não tem papel, não tem tinta, você pode fazer este versículo utilizando a sua expressão, tá certo? Que diz assim, olha, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo. E cada expressão você pode estar fazendo com o seu aluno, tá bom? Ele vai ver você fazendo e automaticamente já vai memorizando, né? Relacionando cada palavra que você está dizendo com as expressões que você está fazendo. E ali você pode fazer repetidas vezes com as crianças para que elas possam aprender este versículo, tá certo? E ali você vai trabalhando com eles este versículo que está escrito lá em Josué, amém? Então, olha, só nesta parte do memorizando, veja quantas possibilidades que você tem de trabalhar com a sua criança este versículo, tá certo? Depois, no final, você pode premiar até aquela criança que conseguiu falar o versículo completo, premia ela com um pirulito, com um chiclete, um confeito, tá bom? Para o louvor, eu resolvi colocar uma melodiazinha, tá certo? No próprio versículo, para o momento do louvor, tá bom? Depois que eles aprenderem, aí você, professor, pode até ensinar esse corinho, tá certo? Que na verdade é apenas uma melodiazinha que eu coloquei, tá bom? E você pode estar fazendo um recurso em EVA, pode ser também em aquele papel guache, que é um papel mais fortinho, né? E deixar fixo para o momento do louvor, para você estar colocando ali o recurso dos louvores que serão cantados, né, durante todo o trimestre, tá certo? É bom de EVA, por quê? Porque você vai usar várias vezes, então é um recurso mais duradouro, tá bom? Uma dica que eu dou para você, professor, é que quando for utilizar EVA, prefira colar com fita crepe, porque é fácil de tirar e de colocar e não danificar o material, tá bom? Mas lembrando sempre que não deixe por muito tempo por exemplo, aquele corinho que você usou no domingo, não deixa ele por muito tempo não, porque senão vai ser difícil de sair, quando sair pode sair e rasgar o EVA, tá bom? Então você terminou de usar, você já tira, porque na próxima aula você vai usar outro louvor, não é isso? Então você pode preparar do seu jeitinho, usar a sua criatividade para montar o seu cantinho de louvor, tá bom? E foi assim, minha gente, que o Senhor me deu a inspiração no momento. Só fiz algumas alterações no versículo, tá certo? Olha só, é assim, ó. Em Josué 1:9 diz assim, em Josué 1:9 diz assim, seja forte
e corajoso. Não desanime, nem tenha medo. Em Josué 1:9 diz assim. Amém? E você pode também cantar, tá certo? Fazendo gestos, por que não? Olha só. Em Josué 1:9 diz assim. Em Josué 1:9 diz assim. Seja forte e corajoso. Não fique triste, nem tenha medo, amém? E aí você pode repetir várias vezes com o seu aluno e cantar. Depois que eles aprenderem o versículo, depois que eles lerem, você dê a oportunidade para cada um ler na sua Bíblia. Já vá perguntando quem trouxe Bíblia, para que cada um leia na sua Bíblia, trabalhe bem este versículo com eles e depois louve com eles o próprio versículo, por que não? Tá certo? Então, olha, prepara o seu cantinho de louvor, tá certo? E outro detalhe, olha, esse Biblionildo, este Biblionildo aqui, você pode utilizar como recurso para todo o trimestre para colocar tanto o versículo quanto também as imagens, os visuais, tá certo? Que serão disponibilizados em PDF também. E aqui, ó, quando você for abrir, você vai ter aqui, ó, o versículo de hoje e pode ir tirando, olha, de um por um, o versículo e as imagens referentes a cada parte da lição. Estão aqui dentro, tá bom? Mas é importante, professor, que você veja uma caixinha que realmente seja do tamanho, pelo menos, de uma folha 4, tá certo? Verifique isso quando você for escolher a sua caixinha pra, ó, não ter problema depois, pra tentar colocar a folhinha e de repente não conseguir, olha, pense na agonia, mas fique atento a isso, tá certo, professor? Todos esses visuais aqui, ó, eu vou deixar disponível, tá bom? Em PDF. Veja a caixinha, pegue os retalhos de EVA que você tem. Se você não tiver EVA, você pode cobrir a caixinha, esse preto aqui, pode ser com tecido, um retalho de tecido que você tenha, um retalho de TNT que você tem em casa, tá certo? Ah, uma folha que você tenha, pode ser branca, mas aí você pinta de preto, tá certo? Usa a criatividade, professor. E tenta fazer esse recurso que vai ser útil para você durante todo o trimestre, tá certo? Tanto para o versículo quanto para a história. E também, professor, eu trouxe aqui, olha, para o momento da história, caso você não tenha tinta, não tenha impressora para imprimir os visuais, você pode utilizar o que você tem na sua casa. Em casa, eu tinha esses copinhos aqui. Esses copos estão representando o povo de Israel, tá certo? Que eles passaram a ser liderados por quem? Por Josué. Isso mesmo. E aí elas podem dizer, mas tia, um copo descartável. Não, Nanina, não. Agora este copo está representando o novo líder do povo, Josué. Qual é o nome dele, crianças? Muito bem, Josué estava liderando o povo e eles estavam ali, ó, diante do Rio Jordão. Gente, para fazer o Rio Jordão eu peguei retalho de TNT azul que eu tinha em casa. Ah, tia, mas eu não tenho retalho de TNT azul. Pega um retalho de um tecido que você tem em casa, divide em duas partes, ou até mesmo pano de prato, você não tem? Cobre assim, ó. É isso mesmo. Use o que você tem em casa, professor, mas não deixe de ensinar a palavra do Senhor. Não deixe, não abra mão de ensinar as verdadeiras palavras de Deus, tá certo? Deus conta com você, use sua criatividade. E ali, olha, Josué e todo o povo estava diante do Rio Jordão. Mas, em tudo, Deus instruiu Josué e disse para Josué seguir as orientações que estavam escritas na lei, tá certo? E ali, o Senhor disse para Josué seguir todas as instruções. Josué seguiu e mandou o povo se preparar, se santificar. Povo, se preparem, porque amanhã bem cedinho nós iremos atravessar o Rio Jordão. Mas os sacerdotes irão na frente. E ali, olha, os sacerdotes foram na frente, levando a arca. Isso mesmo, crianças. Os sacerdotes iam diante do povo levando a arca. Olha a arca o que é, minha gente, um pratinho, tá certo? Pratinho descartável. E quando eles pisaram ali, olha, na margem do Rio Jordão, sabe o que aconteceu, crianças? De repente, olha, o Rio Jordão se abriu. Isso mesmo, assim como foi com Moisés, que o mar se abriu, o Rio Jordão se abriu. E adiante deles
eles foram os sacerdotes. Os sacerdotes foram adiante de todo o povo e Josué lá liderando todo o povo, e aos pouquinhos, todo o povo estava indo adiante para atravessar em seco o Rio Jordão. Mas teve um detalhe, crianças. O Senhor disse para Josué: Josué, para que fique como sinal, ordene, recolha 12 pedras do Rio Jordão, e elas serão como sinal para as futuras gerações. Quando eles virem essas pedras, eles vão saber que elas foram do Rio Jordão, e nunca mais se esquecerão de que o Senhor fez com que o povo atravessasse a seco aquele rio. E Josué escolheu 12 homens do tribo de Israel, para pegar e juntar aquelas pedrinhas. E as pedrinhas, professor, pode ser pedrinhas de verdade, pode ser, eu peguei papel, tá certo? Retalhos de papel, amassei e coloquei para representar as pedrinhas. E ali, você pode fazer a sua encenação de toda a história com recursos simples, fáceis e práticos que você pode encontrar na sua casa, tá bom? Mas também, professor, eu vou deixar no final, tá certo? No PDF, disponível uma atividade específica também que faz relação com o tema da lição. E você pode dar de lembrancinha esse relógio aqui, vou deixar também disponível. Tem vários formatos de relógio, você imprime o que mais lhe agradar, que for mais acessível, tá certo? Para a sua salinha. E nesse relógio, você pode também pedir para que eles coloquem o horário da escola dominical, para que eles não se esqueçam, tá certo? E nele, nesse daqui, por exemplo, eu achei esse daqui bem interessante, porque tá escrito assim, bem-vindo, estava contando as horas para te ver, tá bom? E já é um estímulo para que eles não faltem à escola dominical. Se você gostou, professor, dessa aula, dessa proposta, compartilha, comenta, curte aí e também compartilha suas ideias. Outras tias também podem compartilhar suas ideias, tá certo? Um beijão de tia Deise e fique na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.